Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa quinta-feira, dia 5 de dezembro, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos ontem uma rodada de 6 jogos, 6 joguinhos sendo disputados nessa quarta-feira. E aí eu vou comentar sobre cada uma das partidas. E nós iremos também dar aquele bom e velho giro pelas notícias do dia. Temos aí algumas notícias para comentar. Então, basicamente, o programa de hoje vai ser isso. Esse é a pauta do programa de hoje. Então, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Pessoal que tá aí assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar no chat, para mandar sua pergunta. Fica à vontade, o chat é de vocês, né? É de vocês. E vamos lá, vamos começar esta bagaça. Roda a vinheta e bora! Beleza então, pessoal, vamos iniciar falando sobre os jogos de ontem e para começar, falar sobre a boa vitória do Celtics em cima do Detroit Pistons, né? O Celtics, mesmo sem Jason Tatum, seu franchise player, o Celtics conseguiu bater o Pistons, cara. 130-120 foi o placar. O Pistons fez um bom jogo lá no TD Garden. O Cade Cunningham flertou com o triple-double, ficou a um rebote de conseguir um triple-double de 27 pontos e 14 assistências, o que seria maravilhoso. Não que um duplo-duplo de 27 pontos e 14 assistências não seja maravilhoso, né? É absurdo. Mas, pô, um triple-double é um triple-double, né? O triple-double, ele tem um valor a mais. Ele tem um valor a mais. Então, ele ficou a um rebote de conseguir, mas mesmo assim, uma atuação maravilhosa. O Malik Beasley fez um jogo muito bom também, vindo do banco. Tobias fez um jogo bom, né? Os três passaram dos 20 pontos. Então foi uma atuação boa do trio. E no geral o Pistons fez um bom jogo. É que do outro lado tem o bicho papão da NBA, né, cara? Aí é complicado. Aí realmente fica complicado, ainda mais jogando na casa do bicho papão. Aí fica... Aí é um grau de dificuldade ainda maior. Celtics. Ah, mano, o Celtics é um time bizarro, velho, assim. Eu sei que é chover no molhado, elogiar o Celtics, elogiar o elenco do Celtics, mas é sacanagem o que esses caras têm à disposição. A maioria dos times, num jogo sem o seu franchise player, ia sofrer, ia talvez até perder o jogo. Por exemplo, o Golden State hoje vai pegar o Houston sem o Curry. A chance do Golden State perder é muito grande. É muito grande. O Lakers, se o Lakers entra num jogo hoje sem o LeBron, a chance de perder é bizarra. O Thunder entra em quadra sem o Shai. O Thunder tem um puta time. Puta time. Mas se não tiver o Shai, eu como torcedor, já vou estar preparado pra derrota. O Celtics é outra parada. O Celtics já, nessa temporada, já teve que jogar sem o Brown, ganhou sem o Brown, e teve que jogar sem o Tatum ontem. E ganhou sem o Tatum. O Denver agora ficou sem o Jokic um tempo. Perdeu, caiu muito de rendimento. Então, o Celtics é realmente um ponto fora da curva em relação ao resto da NBA. O Celtics é um dos poucos times que pode ficar sem o seu franchise player e mesmo assim vai ser considerado favoritaço no jogo. E por quê? Porque é um elenco muito rico em talento. Absurdamente rico em talento. Ontem não teve o Tatum, aí o Jaylen Brown chegou lá e meteu 28 pontos. Deu 9 assistências. Tava sem o Tatum? Beleza. Ô Porzingis, tá sem o Tatum, tá? Alguém vai ter que compensar a pontuação dele. Beleza. Ele foi lá e meteu 26 pontos. Ô time, tamo sem o Tatum. A gente precisa de alguém pra criar
né? Porque, pô, sem o Tatum é um cara que tem exercido bem esse papel de playmaker, a gente precisa de alguém pra criar no lugar dele. Derrick White levanta a mãozinha, não, pode deixar comigo. Foi lá e entregou 11 assistências. Tá entendendo? O Sam Hauser, você vai substituir o Tatum. Pode deixar, professor. Foi lá e meteu 5 bolas de 3, então é um time muito rico em talento. É um time que sai peça, entra peça, a qualidade se mantém. É óbvio, com o Tatum, o Celtics é melhor. É muito melhor com o Tatum. Tem, né? Só que o Celtics se mantém muito bom. Se com o Tatum o Celtics é um time, pô, nota 10 aço, sem o Tatum, o Celtics vira um time nota 9.2. Nota 9. Assim como é sem o Brown, sem o Porzingis. O Celtics se mantém muito acima, mesmo perdendo jogadores importantes, mesmo não tendo jogadores importantes à disposição. E isso é prova do, primeiro, ótimo trabalho da diretoria, que montou esse time. O Brad Stevens é um gênio, e nunca é o bastante, né, os elogios ao Brad Stevens. Nunca é demais elogiar o Brad Stevens, porque todos os elogios ainda são pouco pro trabalho absurdo que ele fez, que ele vem fazendo como GM. E o trabalho do Mazzulla é absurdo de bom. É absurdo de bom. Entendeu? Então, a tarefa do Pistons era muito difícil, apesar da ausência do Tatum. Era uma tarefa difícil, o Pistons fez o que deu. Perdeu por 10, jogando no TD Garden, conseguiu meter 120 pontos no Celtics. Pistons fez o que deu, cara. Só que era muito complicado, o Celtics é o melhor time da NBA, acho que não cabe nem debate em relação a isso. Ah, mas o Celtics não é líder da conferência, o líder é o Cleveland. Beleza, quando jogou os dois, o que aconteceu? Ah, o Cleveland ganhou esse último. Ok, mas e o anterior? Quem ganhou? Foi o Celtics, não foi? Com o Cleveland voando, jogando pra caralho, invicto, o Celtics foi lá e venceu os caras. O melhor time da NBA é o Celtics, gente. É o time a ser batido. E ontem foi mais uma prova disso. Sem o seu franchise player, o time foi lá, venceu. 18ª vitória do time na temporada, 15ª derrota do Pistons. E, velho, tem muito o que falar, não. Tem muito o que falar, não. E detalhe, pô, quase que eu esqueço. É que é tanta gente boa que às vezes eu até esqueço de citar jogadores que foram importantes. Peyton Pritchard. 19 pontos pro cara vindo do banco. É surreal, cara. Esse time é bizarro, é brincadeira e mais uma vitória na conta dos Coringas do Mazzulla. Quem também venceu ontem foi o Brooklyn Nets, né? Jogando contra o Indiana, o Brooklyn venceu por 99-90. Brooklyn chega à marca de 10 vitórias na temporada. Brooklyn que vinha de uma sequência de derrotas, né? Eram 3 derrotas seguidas. Ontem foi lá, conseguiu quebrar a sequência. Cam Johnson entregou mais um jogo muito forte. 26 pontos pro Cam Johnson, 7 bolas de 3. Sim. Cam Johnson, ele tem feito muito bem aí o papel de se valorizar pra trade deadline, né? Se tem um cara que vai entrar na trade deadline com valor de mercado lá em cima, é o Cam Johnson. É o Cam Johnson. Vou te falar, eu não duvido do Brooklyn arrumar 2 firsts pelo Cam Johnson, viu? Não duvido, tá? Não duvido, porque o que esse cara tá jogando é sacanagem. E aí, quanto mais ele joga, quanto mais ele entrega, maior fica o seu valor. Então, hoje, eu não vou me surpreender se o Brooklyn arrumar 2 firsts pelo Cam Johnson. Coisa que, há 2, 3 semanas atrás, eu achava muito difícil de acontecer. No melhor dos mundos, eu vi o Brooklyn conseguindo alguns bons contratos expirantes e uma first pelo Cam Johnson. Hoje, eu já vejo conseguindo 2. O cara tá jogando muita bola, mano. Muita bola, e ontem foi de novo importantíssimo pro Brooklyn. Brooklyn, como eu disse, chega a 10 vitórias na temporada. E o Pacers segue sendo um dos piores visitantes da temporada. É o que eu falei no Switch TV Show passado, né? O Pacers parece que quando tem que pegar um avião pra jogar, desaprende a jogar basquete. O Pacers não sabe jogar depois de uma viagem. Essa é a impressão que eu tenho. Pô, de 13 jogos fora de casa, o Pacers perdeu 11.
Pô, velho, é brincadeira, cara. Brincadeira. Foda, cara. O Pacers é um time muito legal de se ver, é um time que eu gosto. Adoro o Haliburton, apesar de vir criticando bastante ele. Eu gosto muito do Haliburton, eu gosto muito do McConnell, eu gosto muito do Rick Carlisle, admiro muito ele. Mas o Pacers é um time que eu não consigo confiar mais nem um pouco, cara. Nem um pouco. É um time absurdamente inconsistente e que, cara, é surreal como esse time não sabe jogar fora de casa, mano. É surreal, velho. Realmente é surreal. Bom, seguindo, falar sobre. Ah, rapaz. Vamos falar sobre a surra que o Lakers tomou, né, cara? É, meus amigos, depois de perder do jeito que perdeu pra Minnesota, entregando uma das piores atuações dos últimos anos, o Lakers conseguiu se superar, cara. Conseguiu se superar. O que o Lakers fez ontem foi. Se é igual eu falei, mano. Se é aqui no Brasil, já tinha gente falando que era esquema de aposta. Se o John Textor fosse o dirigente do Lakers, ele já tava falando que é corrupção, já tava, pô, metendo inteligência artificial ali. Porque o bagulho foi inacreditável, mano. Inacreditável. O Lakers simplesmente tomou 134-93 do Miami Heat. Ah, Luiz, é o Miami Heat Prime, pô, o melhor Miami Heat de todos os tempos? Não, não, não. É o Miami Heat capenga dessa temporada. É o Miami Heat que não passa nenhuma confiança. Não é o Miami Heat de 2013. Não é o Miami Heat de 2014. Não, é o Miami Heat de 2024. O Lakers, pegando esse Miami Heat, tomou 134-93, mano. Cara, assustador, cara. Assustador. Foi um jogo onde, desde o primeiro minuto, o Heat foi muito melhor do que o Lakers. Muito melhor. A grande verdade é que o Lakers só sobreviveu no primeiro quarto por conta do LeBron. E depois de uma sequência de 5, 6 jogos horríveis, ontem fez um jogo bom. Ontem foi um bom jogo do LeBron. O problema é que o resto do time ninguém quis jogar, né? O Anthony Davis ontem teve um dos piores jogos que eu já vi dele. Ontem foi uma coisa patética o desempenho do Anthony Davis. Patética. Talvez o único ali que tenha sido minimamente consistente, além do LeBron, tenha sido o Hashimura. E por aí. E para por aí. D'Angelo produziu ali, mas, né? Nada demais. Dalton Knecht, coitado, não recebeu uma bola em boa condição. E o banco foi irrelevante. O Gabe Vincent, a atuação deplorável do Gabe Vincent. Então, mano, foi um jogo horrível desde o primeiro minuto. No segundo quarto, foi onde o Miami deu uma boa desgarrada legal, assim, né? Abriu 17, indo pro intervalo. E no terceiro quarto foi onde o Heat passou a régua e encerrou a conta. O Tyler Hero virou o Curry no auge no terceiro quarto. O Tyler Hero virou o Curry de 2016 no terceiro período ontem. Meteu 7 bolas de 3. Parecia que ele não conseguia errar. A verdade é que alguém botou ali um cheat code ali no Tyler Hero que ele não conseguia errar no terceiro quarto. O que ele fez, acabou com a defesa do Lakers. Defesa do Lakers que já tava zonza, né? Parecia um monte de bêbado ali em quadra. Com o Tyler Hero ali jogando do jeito que jogou, aí a coisa foi pro buraco. Lakers tomou. Foi pro quarto período, né? Já perdendo por 105-72. Coisa, né? Impossível de se recuperar. E no quarto período ali foi uma mera formalidade. Tinha muito o que disputar. E o Heat confirmou um dos maiores atropelos dessa temporada, mano. Impressionante o que o Heat fez. Tyler Hero foi o grande nome aí do atropelo. Meteu os 31 pontos, 9 bolas de 3. Foram 21 pontos só no terceiro quarto. E vitória por 41 pontos do Heat. Nossa, mano. E
Que chapuletada, bichão. Que chapuletada. Essa foi a pior derrota do Lakers em termos de diferença de pontos desde a temporada, desde 2023, né? Quando o time perdeu por 44 dos Sixers. E, mano, que coisa feia, cara. Coração. Coisa bem feia. O torcedor do Lakers que conseguiu manter sua sanidade mental depois de ontem, esse cara é o famoso mente blindada, porque... Nossa, velho, foi triste, mano. Triste. Triste. E não é à toa que o J.J. Redick, na coletiva, ficou maluco, né? Até vou ver se eu puxo aqui as aspas dele depois da derrota. E assim, ainda bem que ele tá puto, né? Porque se ele tivesse de boa depois desse atropelo, aí sim seria um problema. Deixa eu puxar aqui a fala dele. Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Ó. Vou pegar a fala aqui do JJ pra vocês. Ó. Matéria do The Playoffs, hein? J.J. Redick diz estar envergonhado após nova derrota do Lakers. Aí, vamos pegar a fala dele. Aqui, ó. Estou envergonhado. Estamos todos envergonhados. Não é um jogo em que pensei que lutamos corretamente, que tivemos profissionalismo. Não tenho certeza do que eles não entenderam. Temos que ter liderança dentro de quadra, e eu assumirei a liderança para o resto do mundo. Não estou culpando os jogadores, isso é minha responsabilidade, mas preciso de alguma liderança na quadra também. Não tenho a sensação de que estamos unidos agora. E aí, né, continua a matéria. Pontuou o treinador do Lakers. Posteriormente, a grande estrela da equipe LeBron James apoiou Redick e afirmou que concorda com tudo que o treinador disse. Então o LeBron concordou com o que o JJ falou e não tinha como não concordar, né, gente? O jogador que falar que não estamos envergonhados, não. Não estamos envergonhados, não. Aí é brincadeira, né? Aí manda embora. Aí dá buyout, manda embora. O jogador do Lakers que chegar ontem, que chegar hoje, né, melhor dizendo, e falar que não tá envergonhado do jogo de ontem, manda embora. Troca por 2 escolhas de segunda rodada. Qualquer cara. Porque, pô, se não ficar com vergonha de tomar 41 pontos pro Miami Heat, e com todo respeito, passa longe hoje de ser um dos melhores times da NBA, mas muito longe, se não tiver vergonha disso, acabou o mundo, gente. Aí acabou o mundo. Se tomasse 41 do Celtics, já era pra estar envergonhado. Imagina do Heat. O moribundo do Miami Heat. Pô, não dá, mano. Não dá. Foi uma derrota ridícula, cara. Ridícula. E aqui até fala, né? E nessa sequência aí de derrotas, a margem de diferença de pontos nos jogos, em média, é de 21,8 pontos, cara. Mano, tá muito feio o Lakers, cara. Tá muito feio. E aí, a pergunta do milhão é: qual que é o problema? São os jogadores? É a comissão técnica? É a falta de reforços? Qual que é o principal problema? Difícil apontar, né? Grande motivo. Difícil. Pra mim é um conjunto de tudo. E isso que é o foda. Se fosse um problema só, pô, dava pra resolver mais fácil. Agora, é um conjunto de problemas. É a falta de material humano, é a má fase de certos jogadores, é a inconsistência dos 2 principais jogadores do time, LeBron e AD. É a falta de soluções da comissão técnica, que merece sim críticas. Merece sim críticas. Então é um conjunto de fatores que tem feito o Lakers jogar dessa forma horrível nos últimos jogos. Nada tá dando certo, mano. Nada tá se salvando. Nada. E até na vitória que o time teve nessa sequência, que foi contra o Utah Jazz, foi uma vitória meio culposa também, porque não é como se o Lakers tivesse jogado muito contra o Jazz. O Lakers ganhou aquele jogo por conta da cagada do Will Hardy, que pediu aquele timeout
bizonho que acabou com o Jazz. Então, é uma sequência horrível, é uma sequência de derrotas horrível, é uma sequência de derrotas com o Lakers praticando um basquete horroroso. E esse atropelo de ontem é assim, é a cereja em cima desse bolo de merda que tem sido, né, os últimos jogos do Lakers. Horrível, cara, horrível. Em contrapartida, atuação magnífica do Heat. Miami não tem nada a ver com os problemas do Lakers. Miami foi lá, jogando em casa, fez o que tinha que fazer. Dominou de ponta a ponta, amassou, mostrou sua força. Miami, parabéns Miami Heat, tá? Parabéns Miami Heat. O fato do Lakers ter feito um jogo de merda não diminui o jogo absurdo de bom que o Miami fez. Isso é importante pontuar. Tá? Então, é isso. Basicamente sobre o jogo é isso. E é o que eu falei no pós-jogo, mano. Pra mim, a única coisa que pode talvez dar uma mudada nesse panorama do Lakers, a única coisa que pode dar uma guinada aí no time é chegadas no elenco, mano. É a chegada de um Valanciunas da vida, é a chegada de um Vucevic, é a chegada, sei lá, de um Trae Young. Pra mim, é a única coisa que pode dar uma chacoalhada nesse time. Porque se ficar do jeito que tá, se não trazer ninguém, o time pode até chegar no playoff. Porque tem LeBron e Anthony Davis ali, e são dois caras que, se quiserem, vamos focar, eles conseguem colocar o time no playoff. Mas não vai passar muito disso, mano. Não vai passar muito disso. Então, enfim, é isso. É isso. Vamos lá, seguindo, tivemos o Orlando Magic conquistando mais uma vitória, né? Ontem, enfrentando o Philadelphia. Orlando venceu por 106-102, né? Mais uma atuação muito boa do Franz Wagner. 35 pontos, 12 de 23 nos arremessos. Franz Wagner. Cara, que jogador é o Franz Wagner, né? Jogadorzaço. São 16 partidas de mais de 20 pontos nos últimos 17 jogos. É o sétimo jogo, foi, né? O sétimo jogo de 30 pontos dele na temporada. Mano, o Franz Wagner é um craque, jogando muito. E o Magic tem feito uma temporada magnífica. Dado o contexto aí de estar sem o seu melhor jogador há não sei quantas semanas, e mesmo assim o time tá com 16 vitórias, sendo 13 nos últimos 15 jogos, é uma temporada magnífica, cara. Ano magnífico do Magic. Eu não vejo a hora de ver esse time completo, cara. Não vejo a hora, mano. Eu realmente acho que o Magic, com a volta do banqueiro, vai ameaçar o butico do Celtics e do Cleveland. Óbvio. O Celtics está em outro patamar? Tá em outro patamar. O Celtics é outra parada no leste. Mas em termos de classificação, eu acho que o Magic pode sim incomodar tanto o Celtics como o Cleveland. Com a volta do banqueiro, eu acho que o Magic incomoda. Eu acho que o Magic incomoda. Porque o time é muito bom, é muito bem treinado, os jogadores-chave do time vivem um grande momento. Não é só o Franz Wagner. É o Jalen Suggs, é o KCP, que tá jogando muita bola. E vai ter a volta do banqueiro, que é um All-Star. Então, tô bem ansioso, cara, pra ver esse Magic completo. Mas bem ansioso mesmo, tá? Vamos lá. Os últimos dois jogos. Atlanta Hawks conseguiu dar uma quebrada na ótima sequência de vitórias do Bucks. Né? O Bucks foi pro jogo de ontem com 7 vitórias seguidas e acabou sucumbindo ao Atlanta Hawks, que teve o Jalen Johnson entregando mais uma atuação de gala. O Jalen Johnson, que é um candidato sério a All-Star, tá? Ah, Luiz, exagero. Não é exagero, não. Hoje o Jalen Johnson, pra mim, concorre à vaga de All-Star no leste. Pra mim, concorre. É um jogador muito, muito talentoso, é um jogador muito competente, é um jogador que tem o fator
highlight ao favor dele. É um cara que produz muito highlight. E tem tido um volume de produção absurdo, absurdo nessa temporada. Ontem foram 23 pontos e 12 rebotes. Contra o embalado Milwaukee Bucks. E na temporada, o Jalen Johnson, se não me engano, ele é o segundo líder do Hawks em pontos, rebotes e assistências. Se eu não me engano. E roubo de bola também, posso estar enganado, mas eu acho que ele é o segundo em todos esses quesitos. Ele tá tendo um ano muito bom. E eu não vou me surpreender se ele for pro All-Star. Não vou me surpreender. Tá jogando muita bola. E ontem foi o grande nome dessa vitória do Hawks. A quinta vitória seguida do Hawks na temporada. Né? E detalhe. 3 dessas 5 vitórias foram contra times do top 5 do leste, tá? 3 contra times do top 5. Então, o Hawks vive sim um momento muito bom. O time volta a ter campanha positiva. São 12 vitórias e 11 derrotas na temporada. Momento virando aí do Hawks, hein? Momento virando do Hawks. Assim como o momento do Bucks virou. Apesar da derrota de ontem, cara, o Bucks tá no momento bom. É que beleza, perdeu ontem e tal. Sei que muito torcedor vai ficar puto pela derrota. Pô, como é que perde pro Hawks? Mas, cara, eram 7 vitórias seguidas. Nos últimos 8 jogos, o Bucks ganhou 7. Eu entendo aí o argumento de que muitas das vitórias foram contra times não tão bons assim. Né? O Bucks, na temporada, enfrentando times com campanha positiva, só tem uma vitória. Né? Só tem uma vitória. Contra times com campanha de 50% ou abaixo, são 10 vitórias. Então, pô, beleza, é um argumento muito válido. De que o Bucks, quando pega time pica, não consegue ganhar. É um argumento válido. Porém, não deixa de terem sido 7 vitórias seguidas. Então, pra mim, não é motivo de alarde. Não é motivo de, tá vendo? Bucks é uma merda, iludiu todo mundo, não dá pra acreditar nesse Bucks. Não, calma. Vou passar um pano pro Mano Doc. Por incrível que pareça, eu vou passar um pano pro Mano Doc. Foi uma derrota. Não pode embalar derrotas agora, né? Tem que segurar o bom momento pelo menos até o fim do mês. Pelo menos até o fim do mês. Né? Mas, é isso, assim. Uma derrota, gente. Perdeu pro Hawks embalado, vinha bem. Tudo bem, acontece. Acontece. Não vamos desesperar, não. Não vamos desesperar, não. Assim como o Clippers não precisa se desesperar pelo atropelo que tomou do Minnesota. Luiz, então, olha aí. Olha você sendo hipócrita. Por que o Bucks não tem que se desesperar pela derrota contra o Hawks? E por que o Clippers, que foi amassado pelo Minnesota, não tem que se desesperar? E o Lakers tem que se desesperar pelo atropelo que tomou contra o Heat? Porque, contexto, o Clippers vinha de uma sequência de 5, 6 derrotas seguidas? Não vinha. O Bucks vinha de uma sequência de 5, 6 derrotas seguidas? Não vinha. Vinha de 7 vitórias seguidas. O Lakers tá numa sequência horrorosa. Aí que tá a diferença. Por que a crítica é mais pesada com a derrota do Lakers do que pra derrota do Clippers? Porque o Clippers não tá no momento ruim. Pelo contrário, o Clippers vem jogando bem. Vem jogando muito bem. Muito melhor do que o Lakers. Tá? Ideia de jogo, o Clippers tá muito à frente do Lakers. Foi atropelado ontem igual o Lakers foi contra o Miami? Foi. Né? Minnesota, brincadeira que o Minnesota fez. 108-80 ficou barato ainda, tá? Ficou barato, porque no quarto período ali os reservas do Clippers deram uma tirada no prejuízo. Porque até o terceiro quarto ali o Clippers estava perdendo por quase 40, né? Por quase 40. Então, foi uma derrota feia? Foi uma derrota feia. Mas, contexto, né, gente? O contexto do Clippers é muito mais positivo do que o contexto do Lakers. O contexto dos últimos jogos. Então, não é motivo de alarde, não. Mas que foi um atropelo, foi, né? Brincadeira. O Minnesota passeou ontem. Passeou. E desde o começo do jogo também, viu? Já no primeiro tempo, abriu 27.
Aí no terceiro quarto aumentou pra 36. E aí, no fim ali, o Clippers deu uma tirada. Mas foi um atropelo feio, uma derrota feia. Talvez a pior derrota que o Clippers sofreu na temporada. O Harden fez um jogo deplorável. O Harden foi pro intervalo com 2 pontos marcados. Pô. Horrível. Então foi uma derrota feia, mas acontece, né, gente? Acontece também. Não pode acontecer várias vezes como tem acontecido com, né, o primo deles ali de Los Angeles, né? Não pode acontecer sempre. Mas acontece. Eu ainda confio no Clippers. Confio aí no Prime Harden. Confio nessa defesa. Ainda confio. Assim como eu acho que o Minnesota vai mudar aí o momento. Já tá mudando, né? São 3 vitórias seguidas. É a primeira vez que o Minnesota engata 3 vitórias seguidas desde novembro. Né? Desde o dia 8 de novembro. Só tomou 80 pontos pro Clippers. Uma grande atuação da defesa. Né? O Minnesota, pela primeira vez na temporada, tem campanha positiva contra times do Oeste. Então eu acho que o Minnesota vai mudar o momento, cara. Vai virar e tá virando. Tá virando. 3 boas vitórias, um atropelinho aí. Bom jogo, muito bom jogo de Minnesota. Muito bom jogo mesmo, tá bom? Então, sobre os jogos de ontem, era isso, tá? Vamos então pro nosso giro de notícias, né? Tem muita notícia pra gente comentar. Então, roda a vinheta e bora começar aí o giro de notícias. Vamos! Beleza então, pessoal, vamos começar trazendo aqui essa notícia sobre o interesse do Dallas Mavericks no nosso querido Jimmy Butler. Né? Tá aqui matéria do Jumper Brasil falando que Dallas Mavericks teria interesse em Jimmy Butler, diz repórter. Craque desperta interesse em franquias do Oeste. Vamos aqui ler a matéria. Jimmy Butler tem sido nome frequente em rumores de troca e, de acordo com Michael Scotto do portal Hoops Hype, o Dallas Mavericks seria um dos times interessados no astro. Além disso, o jornalista indicou outra franquia do Texas como pretendente ao craque do Miami Heat, o Houston Rockets. E aí tem a aspa do Scotto. O que posso dizer é que muitos ao redor da NBA têm visto a possibilidade de Butler retornar ao Texas como real. Afinal, Dallas Mavericks e Houston Rockets devem ser 2 interessados muito fortes em seu jogo, caso ele resolva mudar de time. Então, segundo aí o Scotto, Dallas e Houston estariam de olho nele. Só que, segundo ele, o interesse não seria para agora. Não seria para trade deadline. Seria para off-season. E aqui tem a fala dele, ó. Não vejo uma grande mudança acontecendo em breve, mas um cenário promissor para o ano que vem. O Mavericks segue focado em seu elenco atual e está evoluindo e vencendo mais partidas no Oeste após chegar às finais em 23 e 24. Por outro lado, é sabido que o Rockets segue focado em desenvolver seu núcleo jovem. Enquanto isso, também tem vencido muitos jogos na atual campanha. Então, segundo aí o Scotto, os times têm interesse no Butler, só que o interesse seria pensando no off-season, né? Seria pensando numa não extensão dele com o Heat e numa entrada dele aí no mercado. Bom, eu até já cheguei a comentar aqui sobre a possibilidade do Butler ir pro Houston Rockets. Eu acho que faz sentido, pensando que o Houston já construiu a sua base jovem e que tá aí, né, já se preparando para dar aquele próximo passo. Então, uma chegada de peso como a do Jimmy Butler faria sentido com o projeto do Houston. Em Dallas, eu já não vejo acontecendo tanto, tá? Com Luka, Kyrie, com a chegada agora do Klay Thompson, eu não vejo o Dallas fazendo um movimento por um terceiro grande nome. Eu acho que o Dallas agora vai focar muito mais na manutenção dessa base. Luka, Kyrie, Klay, Gafford, Lively, né? Eu acho que o foco do Dallas vai ser a manutenção desses caras. E eu não acho que o Dallas vai fazer uma grande movimentação, não. É a sensação que eu tenho. Eu acho muito mais possível o Houston apertar esse gatilho e ir atrás do Butler
do que o Dallas fazer isso, tá? Então, eu compro muito o barulho do Houston. E assim como o Michael Scott indicou, eu compro esse barulho pra off-season. Eu não compro esse barulho pra trade deadline, não. Não compro. Não compro. Eu acho que agora é muito difícil que o Heat troque o Jimmy Butler. Pra mim, o único cenário que eu acho plausível, onde o Butler sai do Miami, é um cenário onde o Miami fecha a temporada de forma decepcionante, como foi ano passado. Um cenário onde o Jimmy Butler não joga bem. E aí, as partes não entram em acordo e o Butler vai pro mercado. Esse é o cenário que eu acho que é plausível pro Butler sair do Heat. Se o Heat fizer uma temporada digna, cair numa segunda rodada, por exemplo, com o Butler jogando bem, ele vai ganhar a extensão dele. Ele vai ganhar a extensão dele, tá? Então, eu só vejo o Butler saindo num cenário de extrema decepção do Heat. E aí sim eu vejo ele saindo na off-season. Trade deadline eu acho muito difícil que ele saia. Muito difícil. Tá? Então, essa é a minha visão. Assim, eu compro a ideia do Houston indo atrás do Butler. Pra mim faz total sentido pro projeto do Houston. Mas eu não compro tanto o barulho do Dallas, não. Acho difícil. Acho difícil o Dallas apertar esse gatilho. Tá? Acho bem, bem difícil. Mas, vamos ver. Segundo a matéria, o Dallas tem interesse. Vamos ver se na off-season aí que vem a gente vê o Butler se juntando a Luke e Kyrie, o que seria maravilhoso, né? Assim, sendo possível ou não, sendo plausível ou não, que seria absurdo ver esses três juntos, seria. É coisa de maluco. Coisa de maluco. Seguindo, outro jogador que tem sido envolvido em muitos rumores de troca, e não é de hoje, né? Já faz alguns meses que ele é envolvido em rumores de troca, é o senhor Brandon Ingram, né? E aqui tem a matéria do Jumper falando que o Brandon Ingram quer troca para um time vencedor na NBA. E aí vamos entender essa história. A fase ruim do New Orleans Pelicans na NBA aumenta os rumores de uma possível troca de Brandon Ingram. Isso porque o jogador é um dos principais ativos da franquia. Mas nos últimos anos, as lesões minaram seu talento, assim como o potencial da equipe, que não consegue contar com seu outro astro, Zion Williamson. De acordo com o jornalista Shem Charania da ESPN, o futuro do Ala em New Orleans é incerto, então uma possível troca seria a melhor opção para Brandon Ingram, que teria o desejo de fazer parte de um time competitivo e vencedor da NBA. Por outro lado, segundo Brian Windhorst, também da ESPN, a franquia encontra dificuldades para negociar o camisa 14, e aqui tem as aspas. Encontrar um destino para o salário de 36 milhões de Brandon Ingram, que ofereça valor em retorno e ao mesmo tempo reduza a folha salarial. O Pelicans está na zona de luxury tax pela primeira vez na história e não pretendem ficar lá. Além disso, encontrar uma equipe com a qual o Ingram esteja disposto a assinar um novo contrato também tem dificultado as conversas de acordo com fontes. Então, o Pelicans aparentemente tem interesse em trocar o Ingram tem interesse em ser trocado para um time competitivo, e o empecilho, segundo o Windhorst, seria até o momento a questão de salário, né? E a questão de achar um time disposto a renovar com o Brandon Ingram. Porque lembrando, o Brandon Ingram, ele tá no seu último ano de contrato. Ele não estendeu com o Pelicans porque as partes não chegaram a um acordo. O Ingram, ele tem a vontade de estender pelo máximo, só que o Pelicans não tem interesse em assinar esse contrato com ele. Então, quem pegar o Ingram numa troca vai ter que renovar com ele, senão vai perder ele de graça na off-season. E aí não faria sentido você fazer uma troca por um jogador e deixar ele embora de graça na off-season, né? Então, tem essa questão aí de achar um time com a disponibilidade de renovar com o Ingram. Eu, particularmente, tenho um palpite forte de um time que pode aceitar, pode fazer essa aposta no Ingram, que é o Cavaliers. E aí casaria bem com esse desejo do Ingram de jogar num time competitivo, né? Porque o Cavaliers é um time que, se nada explodir lá, né?
vai brigar por final de conferência, ao que tudo indica. E é um time que eu vejo podendo apertar aí o gatilho. Por quê? Porque o Brandon Ingram, ele supriria a grande lacuna desse time do Cavs, que são as alas. O grande defeito, o grande buraco que o Cavaliers tem no seu elenco são nas alas. Porque na armação tá muito bem servido, com Mitchell e Garland. Garrafão, um dos melhores garrafões da NBA, Allen e Mobley. O problema é na ala. E aí o Ingram chegaria para ocupar esse lugar e para dominar a ala do Cavs. Então, eu vejo Cleveland sendo um palpite muito bom para destino para o Ingram. A questão é, o Cavs vai estar disposto a gastar uma grana violenta no Brandon Ingram, sendo que já tem, ocupando o cap, salário do Mitchell, salário do Garland, salário do Allen e salário do Mobley? E o que o Cavs estaria disposto a abrir mão para ter o Brandon Ingram? Porque tem esse ponto também. Para pegar o Ingram, vai ter que montar um bom pacote. E aí, hoje, o único ativo do Cavs, ativo pensando em jogador, né? Eu vejo o Pelicans aceitando para liberar o Ingram, seria o Darius Garland. Ou o Jarrett Allen. E aí são dois caras que nessa temporada estão jogando muita bola. Então, sim, pra pegar o Ingram, o Cavs vai ter que tomar decisões importantes. Eu, sinceramente, eu faria a troca, tá? Eu faria a troca. Seja envolvendo o Allen ou seja envolvendo o Garland. Eu abriria a mão de um dos dois e de outros ativos pra pegar o Brandon Ingram. Mesmo com os problemas de lesão do Ingram. Porque eu acho que num cenário competitivo, num cenário onde ele seja colocado como uma peça importante para uma campanha boa de playoff, eu acho que o Ingram, sei lá, cara, eu acho que ele consegue se manter bem. Porque em outras ocasiões no próprio Pelicans, quando ele foi colocado como protagonista, nas ausências do Zion, ele entregou, cara, ele performou. Ele esteve presente nos momentos mais agudos da temporada do Pelicans. Coisa que o Zion nunca esteve. Então, eu acho que vale a pena fazer essa aposta pelo Brandon Ingram. Se eu sou Cleveland, eu vou atrás, mano. Eu vou atrás. E é o meu principal palpite pra destino do Ingram. Tem outros times que podem fazer o investimento? Cara, tem. Eu acho que o Spurs pode ir atrás. Também acho que seria um destino interessante pro Ingram. E pensar aí numa quadra ofensiva com o Ingram e o Wembanyama, pô, cadeira. Envergadura é sacanagem desse time, né? Sacanagem. Eu acho que o Spurs poderia ir atrás. Eu acho que Atlanta poderia ir atrás. Eu acho que Atlanta poderia ir atrás. Mas aí seria num cenário, talvez, de Trae Young saindo. Aí teria que ver. Chicago eu acho que não faria muito sentido pelo momento do Bulls. O Bulls não faria um movimento desse. Detroit eu vejo fazendo um movimento desse, tá? Detroit eu vejo indo atrás do Ingram. Charlotte eu veria indo atrás do Ingram. Cara, o Thunder, eu até vejo o Thunder indo atrás. Mas eu não sei se eu gostaria. Porque eu gosto muito dessa base do Thunder e eu não abriria a mão. Por exemplo, eu não abriria a mão de um Lugendort hoje. Eu não abriria a mão de um Aaron Wiggins. Eu não abriria a mão de um Jalen Williams. Jamais abriria a mão. Então, não sei se eu gostaria da chegada do Ingram nesse sentido. Como jogador, eu sou fã do Ingram. Acho ele pica. Mas eu não sei se, pelo que teria que abrir mão, não sei se eu gostaria da chegada do Ingram. Mas eu acho que o Thunder estaria no páreo pelo Ingram. Clippers estaria no páreo. Tem alguns times, cara. Tem alguns times. Mas Cleveland,
é o que eu... Quando se fala de troca do Ingram, o Cavaliers é o primeiro que vem na minha mente. É o primeiro. E não é de hoje que eu falo isso, né? Eu já falo sobre isso, ó, há uns 3, 4 meses. Então, se o Ingram for pro Cavaliers, eu quero os créditos, hein? Eu quero os créditos. Pô, bem que o Luiz falou, hein? Eu quero os créditos. Eu quero os créditos, tá? Então, é isso, né? Segundo informações, o Ingram quer ser trocado para um time vencedor. O Pelicans até estaria explorando o mercado, mas está tendo aí algumas dificuldades para achar times interessados em absorver esse contrato do Ingram, esse contrato restante, e interessados em renovar esse contrato, né? Parece que esse tem sido o empecilho do Pelicans. Vamos ver como que as coisas se desenvolvem nos próximos meses. Seguindo, penúltima notícia que eu separei é sobre o menino Raposa, né? Naruto Uzumaki? Não, De'Aaron Fox. Seguinte, times da NBA monitoram a situação de De'Aaron Fox no Kings. Armador recusou proposta de renovação com a equipe californiana. Matéria aqui também do Jumper Brasil. O Sacramento Kings vem sendo uma das decepções da temporada na NBA. Porém, o armador De'Aaron Fox segue com boas médias nesse início e suas ótimas atuações podem render uma segunda indicação para o All-Star Game. No entanto, com a fase ruim do time, o futuro de sua principal estrela também começa a virar pauta. Sobretudo, o Kings conta com uma campanha fraca de 10 vitórias e 12 derrotas. Sendo assim, segundo uma informação do analista Matt Moore do portal Action Network, o armador recusou uma oferta de 165 milhões de sua equipe. Todavia, isso chamou a atenção dos executivos de outras equipes da NBA. No mês passado, o De'Aaron Fox recusou uma extensão de 165 milhões, aspa do Matt Moore, né? A suposição é que isso se deve à oportunidade financeira que ele terá na próxima agência livre, sem motivo para preocupação. Porém, executivos de outros times não estão tão convencidos e estão prontos para agir. Em seguida, Moore explicou que a recusa de De'Aaron Fox pela última proposta do Kings aconteceu por conta de um possível bônus no contrato do jogador caso consiga ser eleito para um dos times da NBA ao final da temporada. De fato, caso isso ocorra, o armador terá direito a um contrato máximo com a franquia, mas essa seria uma jogada arriscada por parte do jogador. E aí tem as aspas dele de novo. Algo que poderia mudar essa narrativa seria a Fox conquistar uma seleção para o All-NBA, o que abriria caminho para um contrato máximo em sua renovação. Isso está ao alcance para um jogador com médias de 28,56, com espaço para melhorar sua eficiência. No entanto, se isso não acontecer e a temporada do Kings sair dos trilhos, as coisas vão esquentar. Fox é representado pela Clutch Sports, o que significa que o drama nunca está longe de aparecer. Então, parece que tem aí uma galera de olho na situação do Fox no Kings. E se a temporada for um desastre, talvez aí o menino Raposa corra riscos de deixar Sacramento. Eu, particularmente, tá, gente? Eu não acredito muito numa saída do Fox do Kings, tá? Não confio. Não acredito muito, não. Eu acho que o Kings vai fazer de tudo para manter o De'Aaron Fox. Até porque uma franquia de mercado pequeno não pode se dar ao luxo de perder talento, né? Então, assim, eu acho que o Kings vai fazer de tudo pra não trocar o Fox. E eu, sinceramente, não vejo o Fox forçando uma troca do Kings, não, cara. Sinceramente, eu não vejo. Não vejo. Essa questão dele não ter renovado o contrato dele agora foi muito mais por ele querer receber uma grana maior do que qualquer outra coisa. Ele tá apostando que ele vai conseguir acionar os gatilhos contratuais e conseguir uma extensão máxima. E eu acho que ele pode sim conseguir mesmo. Pela temporada que ele tem feito, eu acho que ele pode sim conseguir. Então, eu não compro muito esse barulho, não. Não, tá, gente? Não compro. Sinceramente, eu não compro. O que eu acho que pode acontecer num cenário de desastre aí pro Kings na temporada é a demissão do Mike Brown. Eu consigo ver o Kings demitindo o Mike Brown depois de uma temporada ruim. De mais uma temporada ruim, né? Lembrando que temporada passada o Kings também deixou muito a desejar. Então, eu não compro a troca do Fox num cenário de decepção. Mas eu compro
a demissão do Mike Brown. Aí eu compro. Tá? Então, é isso. Vamos ver o que rola lá em Sacramento, mas eu, sinceramente, não chama minha atenção a possibilidade do Fox sair do Kings. É algo que não me pega, tá? E aí, pra gente encerrar aqui, rapaziada, comentar sobre a possível barca do Lakers, né? Em meio a uma fase horrorosa, de muitas derrotas, de um recente atropelo sofrido pelo Miami, já tem sido falado sobre barca de trocas aí no Lakers, né? Jogadores que podem ficar disponíveis para troca, pensando aí num reforço aí do elenco. E aí tá aqui a matéria do Jumper falando sobre o jornalista que indicou quais jogadores do Lakers estariam disponíveis para troca. E aí vamos aqui dar uma analisada nos nomes. Los Angeles Lakers mira jogadores disponíveis no mercado de troca da NBA em 24-25. Desse modo, alguns nomes do elenco atual devem ser envolvidos em pacotes de negociações. De acordo com Michael Scotto, do site Hoops Hype, os atletas em questão são D'Angelo Russell, Rui Hachimura e Gabe Vincent. Então esses três seriam os principais ativos aí que o Lakers estaria colocando no mercado. E aí tem a aspa do Scotto. Executivos da NBA acreditam que duas futuras escolhas de primeira rodada do Lakers, em 29 e 31, são os ativos mais valiosos do time. O Lakers pode trocar duas escolhas incondicionais de primeira rodada e realizar 3 trocas ao todo. Além dessas escolhas, D'Angelo Russell, Hachimura e Gabe Vincent serão discutidos no mercado de trocas. Então, segundo ele, os melhores ativos que o Lakers tem são as duas firsts, de 29 e 31, mas os jogadores que o Lakers estaria disposto a abrir mão para montar um pacote com essas escolhas seriam os 3. D'Angelo Russell, Rui Hachimura e Gabe Vincent. Ou seja, Austin Reeves tá fora de cogitação, assim como outros nomes como Christian Wood, Vanderbilt e tal, né? Esses 3 seriam os caras que o Lakers estaria disposto a trocar. Assim, dos 3, o único que eu vejo tendo valor positivo no mercado é o Hachimura. É o único. Gabe Vincent hoje tem valor nulo no mercado. Nulo. E o D'Angelo Russell eu vejo tendo um valor muito baixo. Por exemplo, eu, como franquia, jamais realizaria uma troca onde a única coisa que eu iria receber seria o D'Angelo Russell. Jamais. Jamais. Eu só pego o D'Angelo Russell se ele vier com uma first. Se não tiver uma primeira rodada junto do D'Angelo, eu nem converso. Nem converso. O Hachimura, pela consistência dele e a versatilidade posicional e a idade, eu talvez faria uma troca recebendo só ele. Talvez. Agora, Gabe e D'Angelo, sem cogitação. Sem cogitação. Ou me oferece uma first ou duas, ou tira esse cara da minha frente. Basicamente é isso. Então, assim, são 3 ativos não muito bons, cara. O Hachimura é bom. As duas firsts são muito boas. E é isso, cara. Vai conseguir coisa excelente com esse pacote? Sinceramente, não sei, cara. Não sei, porque tem muito time do próprio Oeste com muito mais ativo, com muito ativo melhor do que o Lakers. Por exemplo, o Thunder. Cara, o Thunder, se quiser, pode montar um pacote com umas 3, 4 firsts, um Lugendort, tá ligado? E pode ainda botar um Isaiah Joe na brincadeira, um Jalen Williams, um Kenrich Williams. E aí, numa disputa entre o pacote do Thunder e o pacote do Lakers, né? Pegar outro exemplo. Vamos lá. Ainda no Oeste, Warriors. Cara, o Warriors pode montar um pacote com uma first, com o Moses Moody, com o Jonathan Kuminga, com o Podziemski.
E aí na bola dividida, contra o pacote do Lakers, o pacote do Warriors é muito melhor, muito mais atrativo. Então, não sei, cara. Não sei. O Lakers tem a vantagem de ter Los Angeles, né? De estar em Los Angeles. E tem também a vantagem de ter LeBron James no time, que é sempre algo que influencia na tomada de decisão de certos jogadores. Então, o Lakers tem aí outros atrativos para além dos ativos em si. Mas sei lá, cara. Não sei se o Lakers vai conseguir muita coisa boa oferecendo só isso, não. Sinceramente. Por exemplo, eu não sei se um Hawks trocaria um Trae Young da vida por um pacote com Hashimura, D'Angelo e 2 firsts. Não sei. Sendo que um Spurs, por exemplo, pode oferecer um Keldon Johnson, pode oferecer um Devin Vassell, pode oferecer mais escolha de primeira rodada. Não é? Então, sei lá, cara. Sei lá. Eu sinceramente, acho que pra conseguir um jogador calibre All-Star, o Lakers vai ter que jogar o Austin Reeves na brincadeira. É o que eu acho, cara. É o que eu acho. Agora, pra conseguir jogadores médios, por exemplo, um Valanciunas, aí eu acho que um pacote com D'Angelo e uma first resolve. Seria uma boa troca, né? Pra conseguir um Vucevic da vida, eu acho que um D'Angelo, Hashimura e uma first resolve. Mas pra conseguir caras de peso mesmo, eu não acho que vai ser o suficiente, não. Não acho. E, inclusive, eu, se fosse o Pelinka, incluiria uma galera aí como possíveis jogadores negociáveis. Vanderbilt colocaria no mercado. É que ele tá machucado, né? Mas eu colocaria o nome dele ali na listinha de jogadores disponíveis. Christian Wood, pra mim é um cara que tem que estar nessa listinha também. São caras que eu trocaria sem pensar duas vezes, mano. Sem pensar duas vezes. Ah, o Vanderbilt é muito bom, Luiz. Pô, ele quando joga é bom pra caralho. Tá, mas ele nunca joga. Eu nem lembro da última vez que eu vi o Vanderbilt com uniforme de jogo. Não lembro, cara. Então, eu colocaria mais uma galera aí na brincadeira. Eu colocaria mais uma galera na brincadeira. Então, mas é isso, assim. Segundo aí o Escoto, esses são os principais ativos que o Lakers tem. As 2 firsts, D'Angelo, Hashimura e Gabe Vincent. E vamos ver o que o time consegue no mercado com isso. Vamos ver. Enfim, era isso que eu tinha pra falar no programa de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido o programa. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal. E é isso, né? E é isso. Antes de eu me despedir por completo, vou só rodar a vinheta porque eu tenho aquele recadinho maroto do League Pass pra vocês, né? Então roda a vinheta e vou dar aquela diquinha marota pra encerrar o programa bem. Ó, pra encerrar bem o programa, vou dar aquela dica do League Pass, tá, gente? O League Pass, pra quem não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade possível. E aí, cara, se você quiser assinar o League Pass com 7 dias grátis de teste, né? Testar por 7 dias sem pagar nada. E com desconto, tanto no plano mensal como no plano anual, é só você usar o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você clica no link e aí você já é redirecionado para essa promoção, onde vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto nos 2 planos, né? Então, se você não tem o League Pass ainda, aproveita, cara. Aproveita porque vale super a pena. Eu já falei várias vezes, eu assisto todos os jogos pelo League Pass. Adoro a plataforma, né? O League Pass tá agora com essa função de multitela, que é, pô, maravilha, cara. É o creme de la creme. É o creme de la creme. Então, eu recomendo muito o League Pass, porque é uma parada que eu uso. Se eu não usasse, eu não recomendaria pra vocês. Não recomendaria. Né? Mas como é uma parada que eu uso, eu recomendo porque eu gosto. Eu amo a plataforma, acho muito boa. E, pô, é uma oportunidade muito boa. Você tem 7 dias grátis pra testar. Se gostar, você ainda tem desconto nos 2 planos. Se não gostar, você cancela quando quiser. Então, o link tá aí. Se quiser, é só clicar
E aí você, além de aproveitar essa oportunidade, você ainda vai estar ajudando o canal. Então, fica aí a seu critério, o link tá aí, é só usar se você quiser, tá bom? É isso então, gente. Obrigado pela audiência de vocês nessa quinta-feira. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.